Estamos encerrando agora a nossa jornada do patrimônio, que teve bastante palestras, oficinas, visitas guiadas, tudo isso no virtual, né, gente? A gente teve que aprender muita coisa. Para o ano que vem a gente vai aprimorar ainda também. Eu imagino que, né, essa questão do virtual a gente já está inserido e vai ser dificilmente apagado desse momento, né? Então a gente tem que evoluir e a evolução justamente é fazer essas palestras dessa forma virtual, oficinas, porque a gente também acaba ampliando, né, a participação das pessoas. A Isilda, principalmente, né, consegue participar, que ela está em Campinas, então ela consegue participar aqui com a gente. A gente já teve participação da Croácia, da Bahia, de vários locais, e aí é importante a gente continuar usando essas ferramentas, né? E aí também, se você conseguir gravar, você pode deixar lá no site do que outras pessoas uma hora passam por lá, acham, e aí daí vai para frente, né? Exatamente, estamos gravando aqui, viu? Estamos gravando. Opa! Essa sessão aqui está sendo gravada e depois que a gente encerrar, eu vou subir no YouTube para ficar disponível. Olá, Edna, tudo bom? Bem-vinda. Que bom. Tá chegando, o pessoal tá chegando, tá acabando de almoçar, né? Porque é domingo. E já já a gente começa. Hoje, vamos ver se a nossa tecnologia vai colaborar, a gente vai ouvir umas músicas, vamos viajar um pouco aqui. Porque as lembranças, né, que a gente tem, as nossas lembranças afetivas, tem a ver com todos os sentidos, né? Visão, audição, olfato, tato. Então, a gente vai trabalhar um pouco essas coisas aqui com a gente. Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Então, acho que vamos começar, né? Aí, conforme vão chegando as pessoas, eu vou fazer bem calma, bem devagar, né? Porque às vezes as pessoas vão sendo admitidas. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, também pode interromper, pode levantar a mão, tá? Eu vou pôr aqui numa forma que dê para conseguir ver todo mundo. Tá bom. Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com um grande mestre da nossa literatura brasileira, né, na língua portuguesa, e que me inspirou e me inspira até hoje, né, com essa frase, porque ele não é só mestre na literatura, os escritos dele são escritos que vão além da literatura, né, vão para filosofia, história, que é Guimarães Rosa. Então, o que lembro, tenho. Então, aqui ele está com os seus dois gatinhos, e eu gostaria que vocês meditassem, né? Porque essa frase, bem-vinda, Cleusa. Então, essa frase, ela é uma frase curta, mas ela é cheia de significados, né? Então, o que a gente tem, que a gente leva conosco e para onde quer que a gente vá, né? Que não importa, não tem espaço, não tem, né? Mas tem um espaço que não é físico, é um espaço imaterial que é a nossa memória, né? Então, muitos imigrantes... Alô? Muitos imigrantes, quando saem dos seus países natais, das suas pátrias, né? Eles levam pouca coisa na bagagem, mas o que eles levam mesmo, com certeza, são as suas lembranças, tanto boas quanto más, né? E aqui a gente vai construir essa questão desse conceito das memórias afetivas e como elas podem contar histórias, né? Não do ponto de vista acadêmico, né? Do ponto de vista clássico, mas sobre uma ótica mesmo das pessoas, porque na verdade as pessoas é que fazem a história, né? Então agora a Teresa também está chegando aí.
E a proposta é meditar sobre essa frase de Guimarães Rosa: o que lembro, tenho. Vocês estão conseguindo ver tudo? Que eu tenho uma barrinha aqui, deixa eu ver se eu consigo deslizá-la. Pronto, consegui. Outra, né, filósofa aqui que inspirou bastante os meus trabalhos nessa questão da memória é Ecléa Bose, né? No seu livro Memória e Sociedade, ela diz que se as lembranças às vezes afloram ou emergem, quase sempre são uma tarefa, uma paciente reconstituição. Porque a nossa memória também, a história, ela existe para nos salvar um pouco das nossas memórias, né? Porque a história, ela conta o ponto de vista factual, é o fato que aconteceu, o fato histórico. Mas as memórias, elas são mais fluidas, né? E então é uma tarefa muito, às vezes muito forte, né, para a gente reconstituir a nossa história através das memórias e através também da história oficial, né? A lembrança puxa a lembrança e seria preciso um escutador infinito, né? Quantas rodas de conversa em família, né, que uma pessoa vai lembrando de uma coisa, aí a outra pessoa vai lembrando de outro aspecto. E muitas vezes, né, dois irmãos quando conversam e lembram de uma coisa de uma maneira diferente. E às vezes um lembra e o outro fala: imagina, isso nunca aconteceu. Então, trabalhar com a memória é realmente trabalhar com a diversidade das pessoas, né? Por isso que é muito interessante. E na maior parte das vezes, lembrar não é reviver, mas refazer, reconstruir e repensar com imagens e ideias de hoje as experiências do passado. Isso é muito interessante, né? A gente vê onde a gente chegou, onde nós estamos hoje e com um ponto de vista do passado. De onde nós viemos, de onde nós surgimos, quais são as nossas raízes, né? Aqui, demora um pouquinho. Conexões. Aqui. Então, aqui é uma memória afetiva, né, que começou a disparar toda essa questão da minha pesquisa. Esse daqui é o meu avô, Dida, que segura pela mão a sua netinha, Kátia, que ele chamava carinhosamente de Kátia de Samoiá. Então, aqui eu vou tentar exibir para vocês um vídeo, uma música, para que vocês escutem essa música. Ela tem mais ou menos uns 4 minutos, mas ela tem muito a ver com essa questão que nós estamos tratando hoje. Vamos ver se eu consigo carregar direitinho pelo YouTube, com propagandas e tudo. Vamos ver. Que às vezes fica um pouquinho pesado, né? Vocês estão me ouvindo? Se não der para a gente carregar, a gente espera um pouquinho. Se não der para a gente carregar, eu leio a música para vocês, porque cantar não é comigo, tá? Vamos ver se carrega. E aí, vocês já têm algumas lembranças que estão vindo? Lembranças familiares, lembranças de amigos, lembranças de lugares. Vamos ver se carrega. Porque a música não tem tanta imagem, mas ela tem só a música mesmo. Mas demora um pouquinho para carregar. Vamos ver. Vou contar até 3. Se ela não carregar, a gente passa pelo texto lido, tá bom? Ah, carregou. Agora os comerciais. Daqui a pouco. E aí também vai chegando o pessoal, né, gente? Vocês não têm pressa. Hoje a oficina é com calma. Olá, João, bem-vindo. Eu só peço para vocês depois só desligarem um pouquinho o microfone para que todo mundo possa ter acesso à melhor qualidade de conexão. Está carregando, as pessoas estão chegando, a Lívia chegou também. Olha o João Baitão aí. Sim, até o Gabriel chegou. Não faz assim que é feio, pai. Vamos carregar devagar.
Vamos lá, carrega a música. Deixa eu ver se vai carregar. Quase lá. 1, 2 e 3. Já, já. Oi. Chegando pessoas. Eu acho que não vai dar jeito mesmo, hein? Vai demorar. Então, vocês topam ouvir eu declamando a música? Lendo, exatamente. Como o Gregório aqui, que é meu marido, ele sempre está aqui para me lembrar, né, dos termos corretos. Então, deixa eu encerrar aqui. Então, eu vou ler para vocês. Então, a música, depois vocês procurem no YouTube, chama-se Espelho do Tempo, do André Bujanra, tá? O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. O presente é o reflexo do passado e o futuro é o reflexo do presente. É um espelho que reflete lá na frente. É um espelho que reflete lá na frente. Agora é importante, né? O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. O brilho do olhar do seu tataravô é o brilho do olhar do seu filhote. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. Vencendo o tempo, vencendo a morte. E o que aconteceu ainda acontece. E acontecerá. E acontecerá. O seu tataraneto terá seu olhar. E acontecerá. E acontecerá. O seu tataraneto terá o seu olhar. Não existimos apenas dentro do universo. É o próprio universo que existe dentro de nós. Olhe para o céu e veja a estrela mais distante. É ali que estamos. A gente vai pensar bastante hoje, viu? A gente vai refletir a respeito do tempo, né, e do que nós fazemos aqui. E agora a gente vai entrar um pouquinho nessa questão do mapa, né? Porque a proposta da oficina é a cartografia afetiva. E aqui eu escolhi um poema da Wisława Szymborska, que é uma poetisa e ensaísta polonesa, que ela recebeu o Prêmio Nobel da Literatura em 1996. Eu acho que ela é uma escritora incrível, né? E eu vou tentar ler aqui para vocês também um pouquinho desse Mapas, né, de Wisława Szymborska. Plano como a mesa no qual está colocado. Por baixo dele nada se move nem busca vazão. Sobre ele, meu hálito humano não cria vórtices de ar, e toda sua superfície deixa em silêncio. Suas planícies, vales são sempre verdes. Os planaltos, montanhas amarelos e marrons, e os mares, oceanos, são de um azul amistoso, nas margens rasgadas. Tudo aqui é pequeno, próximo e acessível. Posso tocar os vulcões com a ponta da unha, acariciar os polos sem luvas grossas. Com um olhar posso abarcar cada deserto junto com um rio situado logo ao lado. As selvas são assinaladas com algumas árvores, entre as quais seria difícil se perder. No Oriente e Ocidente, acima e abaixo do Equador, como poeira assentou o silêncio, e em cada partícula, pessoas vivem lá suas vidas. Valas comuns e súbitas ruínas não cabem nesse quadro. Gosto dos mapas, porque mentem, porque não dão acesso à verdade crua, porque magnânimos e bem-humorados abrem-se na mesa um mundo que não é desse mundo. Então, eu queria que vocês meditassem nessa questão dos mapas, dos limites que nós conhecemos, que são
meramente convenções, né? Os mapas em seus limites, em suas fronteiras delimitadas por rios, acidentes geográficos, linhas imaginárias, isso são os mapas que nós conhecemos. Mas a cartografia afetiva, ela nos convida a fazer um outro mapeamento, um mapeamento baseado nas nossas emoções, nas nossas sensações, nos nossos afetos. E aí que embaralha um pouquinho esse mapa que a gente conhece, né? Que são os mapas geográficos. Então, é a partir daí que a gente vai conversar sobre a nossa oficina. O que propõem as cartografias afetivas? Construção de mapas, de cartografias de universo pessoal, talvez coletivo também, e cartografias de vivências, de lembranças, de pessoas, lugares, espaços, né? O que vier à mente, ou à mente ou ao coração. Territórios afetivos, eles são importantes porque eles nos atingem, eles nos afetam diretamente, muitas vezes nos atravessam. E nas cartografias compartilhadas aparecem as histórias, as singularidades, as vivências, as lembranças pessoais, lugares, espaços, histórias individuais e coletivas, né? Então, a proposta das cartografias afetivas é estimular os participantes a mapearem as suas afetividades, os seus sentimentos, e transformarem em experiências artísticas, materializando também através de processos criativos nas mais diversas linguagens, né? E aqui, artísticas, não precisa ser artista para fazer um mapeamento afetivo. A gente pode pegar fotos e fazer um painel com fotos, né? Fotos antigas. A gente pode sair pelas ruas fotografando os lugares que não são caros, né? Que têm histórias que têm a ver com a gente. Podem ser imagens, podem ser escritos, pode ser sons, objetos, o que for, né? Cada proposta de oficina pode direcionar para algum tipo de linguagem, ou não. De repente, as linguagens elas podem emergir dentro dessa própria oficina, né? As cartografias têm como ponto de partida para suas construções os territórios afetivos que nos são importantes, que nos afetam e que desejamos, naquele momento daquela construção, cartografar e compartilhar. A história de uma vida é muito longa, mas a gente pode fazer um recorte, né, dependendo da proposta da oficina e do que se quer abordar nessa oficina, né? É uma proposta aberta para qualquer pessoa que se sentir provocada a participar. A construção é livre. As cartografias, possuem as suas múltiplas linguagens e, como eu falei para vocês, pode ser determinada previamente ou dentro da própria oficina. O que liga uma a outra é a questão da afetividade, do mapeamento ou de um afeto ou de vários afetos. E assim cria-se coletivamente um banco de memórias afetivas, cartografadas, mapeadas, localizadas por cada participante do projeto. Então foi assim que nós começamos a entender e a crescer, né, a desenvolver o projeto Memória Dálmata. Ele começou para responder algumas perguntas, né, que são caras a todos os seres humanos. Quem somos? E por que estamos aqui? Essas duas perguntas, elas norteiam vários projetos de vida, projetos acadêmicos, projetos ficcionais, né, projetos múltiplos. E essas duas perguntas, elas norteiam muito o nosso futuro. Para onde vamos, né? O que nós queremos? Então, aqui eu vou apresentar para vocês o exemplo, porque a proposta da oficina é que essa cartografia afetiva ela seja aplicada em diversas comunidades de imigrantes, né? Mas, para usar como exemplo, a gente vai usar o nosso projeto Memória Dálmata, que é uma cartografia afetiva da imigração croata. Então, a partir, por exemplo, vamos usar uma foto. Essa é uma foto de um passaporte. E quanta história
né, história factual existe nesse passaporte e quanto de memória afetiva também contém essa foto, né? Então, aqui a gente pode observar que é um passaporte antigo, de 1925, tem vários carimbos, parece que tem um carimbo de partida, um carimbo de chegada e uma família, né? Os nossos passaportes atuais, eles são unitários, é individual. E nessa época, parece que o passaporte servia para a família inteira, né? Então, que família é essa? Que histórias essa família, né, possui? E de onde ela veio? Pelo carimbo aqui, parece que é Córtula, né? E quando que ela chegou e para onde ela foi? Ela foi para o Brasil. E aqui está a data, 15 de junho de 1925. Então, esse passaporte, ele faz parte daquela grande leva, né, de imigrantes que vieram na década de 20, que vieram para o Brasil e vieram fazer a sua história em busca de melhores condições de vida. E aqui a gente observa algumas coisas também, né? Letras latinas, letras cirílicas, o passaporte também é escrito em francês. Então, a família, ela saiu de Córtula, mas tem alguma autoridade que escreveu aqui que era de Belgrado também, né? Então, aqui tem a história de um pedaço da Europa que é o reino dos sérvios, croatas e eslovenos, que constitui a primeira Iugoslávia. Então, aos poucos, a gente vai descobrindo que tem essa foto e por que que ela é significativa no momento que a gente está falando de cartografia afetiva. Ela tem uma foto de família. E por acaso, e talvez não tão por acaso, ela é da minha família. Então, aqui tem muitas histórias de afeto, muitas histórias envolvidas, né, que contam a história da imigração. E, upgrade, vamos ver se eu consigo aqui. E aí, essa história, ela pode ser contada do ponto de vista individual e também do ponto de vista histórico, universal, né? Então, o nosso ponto de partida são geralmente as fotos ou as memórias que nos são mais caras. Aqui. Essa daqui, então, por exemplo, né, é um disparador das minhas memórias, né, sempre, as memórias da Baba e do Dida, né? Quem aqui no grupo, né, tem uma avó, um avô, um tio, uma tia, né, uma pessoa querida da família que desperta aquela lembrança gostosa dos tempos de infância, né? Para mim, é a Baba e o Dida, sempre, né? Que sempre nortearam. É incrível, né? Essa questão da minha pesquisa e de onde estou até hoje, né? Então, como eu falei para vocês, aquele passaporte, a nossa história, ela é uma parte apenas da imigração croata. Ela não pretende contar a história da imigração croata como um todo, né? Mas apenas essa parte, que é a segunda parte, que é a segunda onda, que é realmente a imigração que veio da primeira Iugoslávia. Foi em torno de 1924, 25, de onde saíram muitas famílias desse lugar aqui chamado Prigradica, que fica perto desta pequena aldeia chamada Blato, que tem também muitas histórias, muitas memórias que nos atravessam relacionadas a essa pequena aldeia localizada dentro da ilha de Córtula. Por incrível que pareça, né? É uma cidade no interior de uma ilha. Não tem praia nessa cidade, mas essa cidade fica no interior e a ligação com o litoral é a outra cidade vizinha chamada Vela Luca. Então, nossos imigrantes vieram dessas duas cidades, Vela Luca e Blato, e vieram para o Brasil, né? Saíram dessa região da Dalmácia, que a maioria das pessoas já conhecem, mas nós temos pessoas aqui que estão conhecendo a nossa história agora. Então, a Dalmácia é essa região, e essas ilhas mais ao sul aqui, a segunda maiorzinha é a ilha de Córtula. Então, esses imigrantes, eles chegaram primeiro ao porto de Santos. Dona Dori? Olá?
Tem um microfone aberto aí. Do Porto de Santos, eles foram levados de trem até a hospedaria dos imigrantes, e que hoje é o Museu da Imigração, né? Mas nessa hospedaria, eles também têm muita história para contar, muitas histórias muito impactantes, porque não foi uma chegada fácil deles aqui no Brasil. Eles saíram de Blato e de Vila Luca em busca de melhores condições de vida, porque eles estavam numa crise econômica muito forte na região. E aqui, nas fazendas do café, os grandes barões do café estavam também com falta de mão de obra, porque a libertação dos negros escravizados tinha sido há uns 40 anos atrás, mas estava faltando mão de obra para colher o café desde então. Então, eles tiveram essa ideia de trazer imigrantes de países europeus para que pudessem trabalhar nas lavouras, né? Obviamente, imigrantes camponeses que soubessem lidar também com essa questão da terra, né? Então, quando eles vieram para cá, foi-lhes prometido que em pouco tempo eles teriam seu pedaço de terra para que pudessem plantar e colher e ter a sua própria fazenda. Mas quando eles chegaram aqui, não foi bem essa realidade que eles encontraram, porque eles chegaram na hospedaria dos imigrantes, foram separados, tem muitas histórias traumáticas, mulheres de um lado, homens do outro, famílias acomodadas em beliches, né? As mulheres, assim, às vezes com 5, 6 pessoas numa mesma beliche, 2 beliches, e homens de um lado, como eu falei, e mulheres de outro. Algumas famílias que vinham sem o marido ou uma pessoa, né, do sexo masculino responsável, as mulheres não podiam ser responsáveis pela família. Então, o filho mais velho era responsável por essa família. Então, às vezes, uma criança de 9 anos, por ser o filho mais velho dessa mãe, é que ficava responsável pela família. Então, vejam bem como era uma situação difícil a chegada deles aqui. E eu tenho lembranças, a minha avó me contava dessa lembrança dos beliches e tudo mais, né? Então, acho que cada um de nós temos um pouco dessa história para contar da chegada deles aqui no Brasil. E depois eles foram separados novamente pela linha, né, do trem, foram levados de trem, mas não de trem de passageiros, em trens de carga, para as fazendas de café. E lá ficaram durante um bom tempo. Muitas famílias ficaram de 5, 1, 2, 3, 4, 5 anos nas fazendas, até que veio a crise da Bolsa, né? A crise do café, a Bolsa de 1929, e aí isso também forçou com que eles, já descontentes com a vida na fazenda, viessem para São Paulo. E aqui em São Paulo, eles vieram para os bairros do Belém e da Moca. Por que esses 2 bairros, né, principalmente? Eu esqueci de falar para vocês, eles não falavam português. Quando eles vieram para cá, eles tinham uma familiaridade com o italiano e não falavam nada de português. Então, alguns líderes de algumas famílias falavam muito bem o italiano, eles eram um pouco mais poliglotas, porque eles faziam parte do antigo exército do Império Austro-Húngaro, então eles podiam falar alemão, um pouco de italiano, e eles sentiram mais facilidade em se localizarem, em se fixarem nesses 2 bairros, porque a industrialização de São Paulo estava começando através dos empresários italianos, né? Matarazzo, Crespi e Filippo, e por essa facilidade da língua, eles começaram a se localizar nessas fábricas, nessas indústrias, próximos a essas indústrias, né? Então, aí eles se fixaram nesses 2 bairros, Belém e Moca. E, como eu falei para vocês, eles vieram de 2 aldeias, Blato e Vila Luca. E, curiosamente, quando eles se reagruparam nesses 2 bairros, eles provocaram uma realdeização aqui. Então, hoje, o Belém e a Moca, eles podem ser até considerados aldeias dálmatas, né? Então, aqui, hoje, a gente tem um bairro completamente modificado, né? Desde da época que eles chegaram aqui, mas aqui a gente também pode contar a história do bairro pela ótica dos imigrantes e das histórias dos imigrantes, né? Aqui, por exemplo, nós temos o cotonifício Crespi. Muitas histórias, né, de
italianos que trabalhavam aqui, italianos, espanhóis, portugueses, e os croatas que aqui eram conhecidos como iugoslavos, porque eles vieram durante a primeira Iugoslávia, né? E o que acontece? Aqui eles se misturaram, porque eles também falavam italiano. Mas eles eram um pouco diferentes dos italianos. Por que eles eram diferentes? Porque eles tinham um certo sotaque e eles eram mais claros, um pouco mais loiros, um pouco mais de olhos azuis. Então, eles eram os bichos d'água. Por que bichos d'água, né? Quem cunhou, acho que quem morava nessa região da Moca e do Belenzinho sempre ouviu falar que nós éramos os bichos d'água, mas não só nós, né? Aqueles que não falavam alemão, italiano, espanhol, português ou japonês eram os bichos d'água. Então, quem eram os bichos d'água? Os iugoslavos, os húngaros, os russos, os lituanos, né? Eram pessoas que falavam uma língua diferente e que vieram também de além-mar, diferentemente dos bichos do mato, que eram os caipiras que moravam, que vieram do interior. Então, é por isso que existe esse termo bicho d'água. Vocês já ouviram falar do bicho d'água? Nunca. Então, agora estão começando a aprender o que é esse termo, né? Que também é um termo pejorativo, né? Que atualmente não se usa mais, né? Mas que naquela época era muito utilizado para diferenciar as comunidades de imigrantes. Aqui mais a visão do Cotonifício Crespi, que agora é um supermercado Extra. Aqui é uma rua, né, a Rua Belém, o Largo São José do Belém, muito importante para a nossa comunidade, porque é um ponto de encontro, realmente. Aqui, muitas histórias da nossa comunidade são possíveis de ser lembradas, né? Aqui, no Largo São José do Belém, fica a igreja São José do Belém, onde foram celebrados muitos casamentos, batizados. Então, vamos lá. Então, aqui era o ponto de encontro principal da comunidade na década de 30, 40, né? O ponto religioso. Mas também tinha outros pontos de encontro que a gente vai contar mais tarde. E aqui tem o Colégio Amadeu Amaral, onde estudaram também muitos filhos dos imigrantes, né? Que é a segunda geração de croatas aqui no Brasil. Então, muitos deles foram alfabetizados aqui. E até os primeiros imigrantes, aqueles pequenininhos, né, aqueles que nasceram praticamente, teve alguns casos que nasceram crianças no navio, ou logo depois do desembarque. Quando eles cresceram, eles foram, e estavam já aqui localizados no Belém e na Moca, eles estudaram aqui no Amadeu Amaral. Aqui é um outro ponto de encontro, que não é um ponto de encontro religioso, mas é onde os homens ficavam nesses barzinhos que existem até hoje, né? Aqui seria uma proto-sociedade de amigos da Dalmácia, né? Naquela época, eles não tinham uma sede própria, então eles se reuniam em barzinhos, em salões de festa para comemorar, e aqui era um ponto de encontro bem interessante deles, né? Que se reuniam bastante pessoas aqui para conversar e falar em ponache, que é nosso dialeto de Blato e Vela Luca. Aqui algumas ruas, ruas do bairro, que também são bem típicas da comunidade croata, né? Aqui é uma casa que foi construída em regime de mutirão na década de 30, e que hoje, essa foto foi tirada há um ano atrás, ela não está mais desse jeito, mas como ele estava antes, ela é bem representativa de como eram feitas as construções naquela época, né? Então, aqui está a família que construiu aquela casa, essa era aquela casa, né? Tem o Dida, a Baba, a família dos filhos, os filhos já casados com brasileiros, né? E aqui já temos uma misturinha boa de pessoas, né? E as ruas, existiam ruas também inteiras de croatas, né? A Rua Irmã Úrsula, por exemplo, do começo ao fim, as casas eram todas de croatas, né? Então eram vizinhos e em frente à Rua Irmã Úrsula tinha a Igreja São Paulo, tem a Igreja São Paulo. Esse é o viaduto Guadalajara, que na época não existia, antigamente era a Rua Serra de Mantiqueira,
que atravessava a linha do trem, e então essa comunidade ela morava no Belém e na Moca e estudava e ia na igreja do outro lado, né? Então eles tinham que atravessar a linha do trem para frequentar a sua igreja, a sua escola. Aqui a Igreja São Paulo Apóstolo, ela foi construída bem depois da Igreja São José do Belém, e tem-se alguns registros na fundação da Igreja São Paulo, que ela foi construída porque já estava começando a haver uma pressão muito grande na Moca e no Belenzinho pelo aumento de fiéis católicos na região. Então, a gente suspeita que a nossa comunidade croata, que é também bastante católica, impulsionou a construção dessa igreja. Aqui nós temos a Missa de Santa Vicença, que até hoje ela é celebrada no dia 28 de abril, e a imagem de Santa Vicença também ela está em um dos altares aqui da Igreja São Paulo. Então, a gente também é um indicativo muito forte da presença da nossa comunidade, né? Esse é o Moinho Santista, que é uma indústria também da época, que abarcava muitos imigrantes, inclusive muitos pais e muitas mães nossas hoje, né, se conheceram lá. Por exemplo, a minha mãe e o meu pai se conheceram lá. Meu pai brasileiro, minha mãe, né, croata, e muitos também antigos imigrantes que tinham alguma qualificação, porque eles eram do exército austro-húngaro, então eles eram escafandristas e sabiam manejar muito bem os vapores dos navios. Eles trabalhavam como também nas câmaras aqui do Moinho Santista, né? E um deles tem um relato muito interessante, que falava que no Moinho Santista se trabalhava a vida inteira e que o descanso só viria do outro lado da rua, que, para quem não conhece, é o cemitério da Quarta Parada. Então, era uma vida inteira de trabalho para que o descanso só viesse muito tempo depois no cemitério da Quarta Parada, onde também tem muitos imigrantes, né, que estão lá enterrados. Hoje, o Sesc Belenzinho ocupa o espaço que era da antiga Moinho Santista. Então, aqui só para exemplificar que cemitério, né, se não tem cemitério num assunto croata, não é croata, porque existe uma relação muito forte entre os croatas e os cemitérios por causa das raízes mesmo, né, por causa dos sobrenomes, porque na questão da origem. Então, aqui a gente consegue observar, eu não sei se vocês conseguem ver aí na telinha, acho que sim, né? São famílias croatas que estão espalhadas por entre as campas, né, do cemitério da Quarta Parada, mas a curiosidade é que muitos sobrenomes, aliás, tem muitos campas que têm sobrenomes que são diferentes e são da mesma família. Por exemplo, esse é um exemplo muito clássico, né, é o Prismit, que originalmente se escreve com Z, mas existe Prismit com S, Presmit com E, Presmit com CH, Prismit com C. Então, são várias formas de escrever Prismit, mas são da mesma família, né? Assim como Gavranit, mas existem diferentes ramos da família Gavranit, mas aqui no caso dos Prismit, nesse sentido específico, era a mesma família mesmo, só que grafada de diversas formas. E isso dá uma confusão na hora da cidadania, gente, que vocês não têm ideia. Aqui, a nossa querida Sociedade Amigos da Dalmácia, né? Que também tem muita história para contar, muitos casamentos, muitas festas foram celebradas aqui, festas da cerveja, até missa já foi celebrada aqui, né? E aqui é onde acontecem muitas coisas ainda. Nós temos nosso curso de croata, nossos seminários, aqui ainda com uma configuração antiga, porque a gente já está modificando um pouquinho a nossa associação para que a gente possa modernizar um pouquinho mais, né, de acordo com os tempos atuais. A nossa antiga biblioteca já está num lugar mais específico, então a gente está crescendo aos poucos e atualizando. Aqui é o Salão Superior, onde a gente faz os nossos queridos almoços, onde a gente assiste a seleção croata, né, nas Copas. A gente também tem outras atividades aqui também.
onde ensaia o Grupo Yadran. Olha a Edna, que também faz parte do Grupo Yadran, né, Edna? Os ensaios são todos os domingos, às 18 horas. O nosso projeto mais recente, que é o Clapafrana, que é música. O grupo folclórico Yadran é mais voltado para dança, né? E a Clapafrana é mais voltado para música e canto, que são músicas tradicionais da região da Dalmácia, mas também a gente faz homenagem a todas as regiões da Croácia, né? A Clapa, o nome Clapa significa um grupo vocal de músicas tradicionais da Dalmácia. Mas aqui a gente ampliou o nosso repertório, mas manteve o nome Clapa por uma questão de homenagem, realmente, e Frana. Por que Frana? O que é Frana? Ou Frana? ou como se diz em Blato, Frona. Frona é um nome típico croata, principalmente da Dalmácia, e não existe família croata que não tenha uma tia Frana, ou uma tia ou uma baba. Né? Então, essa foi uma homenagem que a gente fez aos personagens femininas da nossa comunidade. Então, quais são os projetos possíveis, né, quando a gente fala em cartografia afetiva? Então, a gente pode fazer roteiros afetivos pelas ruas dos bairros, buscando histórias, né, das pessoas, oficinas de fotografia, pintura, bordado, culinária, vivências, né, também com as pessoas, fazendo, por exemplo, numa praça, para que elas contem como é que era aquela praça, né? Um exemplo. Roteiros sensoriais, os cheiros do bairro, os sons do bairro, né? Também tem muita história para contar. Por exemplo, no bairro do Pari, tem um hospital chamado Hospital Nossa Senhora do Pari. Quem fica internado lá dificilmente vai esquecer do cheiro dos biscoitos Tostines, porque a fábrica de Tostines fica lá. Então, toda hora, X ali tem aquele cheirinho gostoso do biscoito, né, pelas ruas do Paris. A gente pode fazer oficinas de documentário. Então, hoje, com o celular, a gente pode filmar muita coisa. Então, a gente pode colher depoimentos das pessoas, né? Então, isso é muito importante também para a construção de uma cartografia afetiva. E a contação de histórias, né? Propriamente dita, convidar uma pessoa que tenha uma memória das suas histórias, da sua comunidade, para contar, né, a sua história, a história da comunidade, a história do país de origem, né? Pode contar a história de como foi chegar aqui, né? Como é que foi a história, né? Então, esses são alguns projetos possíveis. Olá, pessoal, estão chegando aqui mais algumas pessoas, né? Desculpem, viu, por ter caído, mas agora a gente tem mais um tempinho, mas não é muito, não. Mas vai dar para a gente concluir, tá? Já está quase no final. E aqui, há um exemplo que eu vou dar para vocês de roteiro afetivo, né? Que foi o roteiro que a gente planejou, que eu criei, que é o roteiro afetivo dos dálmatas no Belenzinho. O ponto de partida desse roteiro, ele é o Museu da Imigração, por quê? Porque era a antiga hospedaria dos imigrantes e é onde tudo começou. Então, a gente aluga uma van que sai da Sociedade Amigos da Dalmácia e chega no Museu da Imigração e faz uma visita pela exposição permanente do museu. Então, lá a gente conhece a história de todas as imigrações e a gente vê como as histórias são semelhantes, né? Apesar de ser uma história universal, cada um tem uma parte dessa história para contar. Então, aqui estão as cartas, convites, né? Tem muitas coisas interessantes nessa exposição permanente. As cartas que os governos emitiam para as comunidades na Europa, né, convidando para que viessem para o Brasil desenvolver os seus trabalhos. Aqui a nossa primeira turma, né, do passeio que a gente já fez de van. Então, a gente começa o passeio lá pela hospedaria, pelo Museu da Imigração, percorre as ruas do bairro, aquelas ruas que eu já mostrei para vocês, né, na nossa comunidade, e chega na Sociedade Amigos da Dalmácia, para a gente trocar essas ideias, essas experiências de como é que foi, com um delicioso almoço, pequeno almoço,
né, produzidos por nós mesmos, né, com comidinhas caseiras, uma quase kutina zábava, que é kutina zábava é uma tradição em Blato, que todo ano, para celebrar as colheitas, eles fazem 2 vezes durante o ano, né, para celebrar as colheitas e para celebrar o final do ano, que cada pessoa prepara um prato e leva para, no caso, lá em Blato, para uma conoba Blato, e lá, que fecha para as pessoas, e aí essa conoba ela abre só para os moradores mesmo de Blato, e que cada um traz a sua comida para celebrar essas 2 datas, né, a colheita e o final do ano. Então, a gente também faz a nossa kutina zábava aqui na Sociedade Amigos da Dalmácia. Vamos lá. Ups. Aí. E a nossa Sociedade Amigos da Dalmácia, ela se chama Naše malo misto, carinhosamente também, né? Porque é o nosso pequeno lugar, né? Também é escrito em dialeto, porque não é misto, é miesto, que se fala, né, professor Milan? E aqui a gente pode celebrar as nossas pequenas alegrias, as nossas tristezas, e tem muita memória afetiva, né? E esse passeio inspirou, inclusive, o Museu da Imigração a fazer um passeio a pé pelo bairro do Belém e da Moca, que chama-se, olha só, adotaram o mesmo nome, né? Naše malo misto, né? E a gente fez esse passeio já há algum tempo atrás, acho que já faz 2 ou 3 anos que eles acompanham a gente. E eles fazem a partir da estação Belém, do metrô, e vão andando até a Sociedade Amigos da Dalmácia. Olha aqui aquela rua que eu falei para vocês, que é a irmã Úrsula, né? Eles passam por lá. Então, todo aquele trajeto que eu contei para vocês, eles vão fazendo e contando as nossas histórias para as pessoas. Aí eles chegam na Sociedade Amigos da Dalmácia, e aqui a gente, né, conta um pouco da nossa história, a história da imigração, a história do clube. Ops! E a partir desse projeto de roteiro, eles fizeram também, o setor educativo do Museu da Imigração fez também outros projetos chamados territórios educativos. E esse projeto é muito interessante porque a Escola Amadeu Amaral, que como eu falei para vocês, que era a escola que alfabetizou muitos filhos, né, dos imigrantes e até mesmo nos próprios imigrantes, ela acolheu esse projeto e o que a gente fez? A gente levou os antigos alunos, né? Os primeiros alunos da década de 30, 40, para conversar com os alunos atuais. Por isso tem essas 2 fotos, uma preta e branca e uma colorida, né? Então, aqui são os antigos alunos que também puderam se reencontrar. Foi muito divertido aqui esse encontro, né? Onde cada um... Você lembra quando aconteceu isso, quando aconteceu aquilo? Essas pessoas não são contemporâneas da mesma época, né? De estudo, não fizeram parte da mesma turma, mas tinham muita história para contar. Aqui, no caso, é o senhor Alexandre Stanich Milat, o amado Sheman, e a minha mãe, Fanny Gavranich Camargo. Aqui também eles mataram saudades do tempo de infância, né? Tinham muitas lembranças muito gostosas que eles contaram. Contaram, inclusive, para os alunos. E os alunos ouviram atentamente sobre como era a escola Amadeu Amaral na década de 30, 40, 50, e como é que era o bairro também, né? Porque muitos desses alunos não conheciam a história do bairro. Depois eles foram na Sociedade Amigos da Dalmácia também. Eu apresentei a história do clube, da imigração, e aí eles construíram numa atividade o seu próprio mapa afetivo. Através de fotos, recortes, eles chegaram nesse mapa aqui. Foi ideia deles construir esse cachorrinho cheio de referências da comunidade croata, né, e do bairro do Belém. Eu achei muito interessante esse recorte que eles fizeram, né? Isso é um mapa afetivo. Percebem? Não é um mapa determinado por linhas imaginárias de territórios, etc. Não, esse é um território afetivo, né? Por que eles, inclusive, eles colocaram aqui nos olhinhos, né? O seu Nicola, que já não está mais entre nós, e a minha mãe, porque parece que eles contaram as histórias mais engraçadas. A turma teve uma aderência um pouco maior, né, com esses dois, então eles colocaram como os olhos do cachorrinho, e aqui o seu amado,
que eles falaram que era o mais querido da turma, eles colocaram como o coração do cachorrinho, né? Então, essa turma tem bastante história para contar a respeito da nossa comunidade croata, né? E esse projeto deu tão certo que no ano seguinte, a gente tinha uma turma e no ano seguinte já tinha 3 turmas que participaram do projeto, né? E também fizeram outras propostas. Essa turma já quis fazer um trabalho mais com spray, né? Com tintas, tal, para determinar essa questão para criar, para expor o seu mapa afetivo, né? Do que foi aprendido. E aqui alguns projetos que a gente também desenvolve junto com outras instituições, né? Com o Centro de Pesquisa e Formação do SESC. Então, a gente já trabalhou com eles Gastronomia e Memória dos Países Eslavos do Sul, os eslavos no Brasil, Conexões e Legados, e música cigana também dos Balcãs. E também a gente trabalhou com um escritório de turismo chamado Carona Cultural, também que abordava essa questão dos eslavos, da presença dos eslavos em São Paulo. Então, aqui nós temos a questão de uma igreja católica polonesa no Bom Retiro, que é uma igreja onde ensaia o grupo polonês, o coral, e também o grupo de danças polonês, né? Também aqui nós temos uma igreja, outra igreja, dessa é ortodoxa, também da comunidade eslava, é a igreja ortodoxa russa, que fica na rua Tamandaré, né? É a catedral ortodoxa russa de São Nicolau. Então, aqui o padre, né, o senhor Konstantin Busigin, ele deu toda a palestra, né, contando como é que foi a fundação da igreja, como é que funcionam os ritos, isso foi bastante interessante, né? Cabe ressaltar que esse grupo não tinha nenhum eslavo, eles estavam apenas interessados em saber quais são os pontos eslavos e quantas histórias da comunidade eslavas, né, que eles poderiam conhecer. Depois nós fomos a um restaurante russo Barski Dom, e fomos também na Sociedade Amigos da Dalmácia conhecer um pouquinho da história, né? Sempre que a gente pode, a gente conta a nossa história. Esse aqui é um outro evento que a gente fez com o pessoal do SESC, né? Que foi a presença dos eslavos. Então, aqui nós temos 3 exemplos de eslavos do Sul. Vesna Bankovic, que é Sérvia, o meu amigo Matias, que é esloveno, e eu, Kátia, que nós preparamos umas refeições tipicamente eslavas. Então, aqui a gente em plena ação, na nossa cozinha da sociedade, e aqui o resultado da nossa ação conjunta, né? Então, uma típica mesa eslava do Sul, dos Balcãs, por exemplo. Tem cevapcici, tem ajvar, tem torta de queijo, tem kiselikupus, tem a nossa querida zeia, né? E rakia também. E no finalzinho, para finalizar a comemoração, né, esse evento que durou 2 semanas, com palestras, sobre assuntos relacionados aos eslavos, né? No finalzinho, o grupo Yadran ensinou um pouquinho das suas coreografias para os presentes, né? Sempre terminando, toda a festa dos eslavos sempre acabam em festa, né? Em festa, dança e comemoração. Então, aqui eu finalizo a minha apresentação citando um ditado de Blato que o professor Milan citou brilhantemente nas suas 2 palestras, e eu acho que a gente não poderia encerrar esse momento da Jornada do Patrimônio sem citar isso, que não se pode amar aquilo que não se conhece, que é um ditado de Blato. E quanto mais a gente conhece as nossas raízes, as nossas origens, de onde viemos, a gente vai saber para onde a gente vai, para onde a gente quer ir, né? Então, era isso que eu queria colocar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho essa questão de como é que funcionam essas cartografias e como elas são importantes para contar histórias também, né? E queria ouvir um pouquinho vocês, o que vocês acharam, se vocês gostariam de compartilhar alguma coisa, alguma ideia.
Algum aprendizado? Sim. Tá um pouquinho ruim para ouvir, tá um pouquinho ruim, Vladimir. Conseguiu? Quem conseguiu ficar até o fim? Deixa eu ver quantas pessoas. Depois você fala. Ok, ok, ok. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Oi, Tereza. Obrigada, viu? Obrigada pela participação de todos. A gente ficou muito feliz de estar aqui nessa jornada do patrimônio. Essa foi realmente uma verdadeira jornada, porque a gente ficou, né? Oi, Paula! A gente ficou 2 dias e para produzir esses 2 dias a gente começou a produzir muito antes. Teve uma eleição no meio que bagunçou um pouquinho essa questão da divulgação. A gente não podia divulgar nada antes do dia 30 de novembro, e aí nós tivemos que correr com muitas coisas, porque muitas coisas foram confirmadas depois do dia 30, né? Então, mas a gente conseguiu. Eu estou muito feliz de ter conseguido concluir essa jornada. Desculpem alguns atropelos, porque a gente está se adaptando a esse mundo virtual. Eu tenho certeza que ano que vem a gente vai poder fazer um misto de virtual com presencial e vai ser muito legal também. E espero que vocês tenham gostado muito. E concomitante à jornada, olha só, não foi a gente que escolheu esse calendário, viu, gente? Teve a festa do imigrante, que a gente também, como Sociedade Amigos da Dalmácia, quis participar, para que a comunidade croata estivesse presente, né, na cidade de São Paulo e no estado, porque a festa é do estado. A gente correu um pouco, mas acho que a gente conseguiu alguma coisa e espero que ano que vem a gente consiga ainda muito mais. Estão me ouvindo, mas está meio ruinzinho ainda, Vladimir. Os áudios dos computadores, eles não são muito padronizados, né? Você queria falar alguma coisa, Paula? Nós temos 10 minutos. Nós temos 10 minutos. Gostaria de falar alguma coisa, Paula? Eu só queria parabenizar todo mundo por esse evento, agradecer aí também pela oportunidade. E, enfim, ano que vem a gente vai, com certeza, corrigir e fazer melhor ainda. Parabéns para todos. Você está de parabéns, Paula, sua oficina foi brilhante. Pela primeira vez você começou a mexer nessas ferramentas todas e foi maravilhoso. Parabéns. Olha, agradeço muito a parceria, a confiança e o companheirismo de começar um projeto e ir até o fim. Milan, você gostaria de dizer alguma coisa? Milan não está. Eu estou sim. Tá sim, tô brincando. Eu estou, né, até um pouco cansado, né, porque a nossa chamada foi bastante intensa, né, muito legal, com muitas informações, com muitas trocas e, enfim, acho que, né, para a próxima a gente ainda vai fazer mais coisa, né, e fazer melhor, como vocês falaram. Então, foi muito bom e importante, acho que reforçar também esses trabalhos que são feitos, muitos trabalhos, né, muitas atividades, e aí a gente sempre está aberto para mais sugestões e mais ideias, não é? Exatamente. Eu estou até pensando em montar uma comissão para a jornada 2021.
né? Estão todos convidados para ajudar a gente com ideias, com palestras, com oficinas. É importante a nossa participação sempre, né? E mostrar a nossa cultura e mostrar, porque São Paulo permite isso, né? São Paulo é a diversidade e é importante, como o professor Milan falou, né? Tantos e tantos anos a nossa comunidade ficou invisibilizada por ter um número menor e por várias razões, né? Sempre os italianos, alemães, quando você fala em imigração, todo mundo fala, os italianos, os alemães, os japoneses, os espanhóis, e sempre esquecem os eslavos, não estou nem falando só dos croatas, né? Porque dentro da comunidade eslava tem muita diversidade também. Então, tem muita história para contar e a gente pretende colocar essas histórias em evidência. Tá ok? Não estamos. É uma peninha, mas você pode colocar, inclusive, se você quiser fazer algum depoimento, alguma coisa assim, você pode colocar depois nas nossas comunidades, os nossos contatos. Acho que todo mundo tem aqui os nossos contatos, né, das comunidades. Nós estamos presentes na rede social, através de e-mail também, no WhatsApp, né? Nada agora? Agora Melhorou? sim, agora deu. Então, puxa vida. Não, mas é que você passou tantas cenas que estão na minha memória, né? Por exemplo, você falou do cheiro do Tostines, esse a gente sente, acho que lá em Campinas, da Maria Isilda, que ela está morando lá agora, acho que ela vai sentir lá do pessoal da Triunfo. Mas o odor, né, muito marcante que tinha no Belenzinho era do café, do café Moca. Nossa, era só chegar, sabia que você estava no Belenzinho, né? É verdade. Isso eu não sei quando que parou de ter, né? Mas era um cheiro de café muito forte no bairro, né? O café Seleto ficava lá também, né? Ficavam 2 cafés, Eu me lembrava do Moca, M-O-K-A, né? Isso. E você sabe quando que parou de ter o cheiro de café? Eu acho que na década de 80 já, viu? Tá. Eu me lembro, então, quando eu era mais adolescente. 90, por ali. Mas é verdade, eu lembro que eu ia na Sayug ou na Sada e a gente chegava perto do Belém, vinha aquele cheiro do café, é verdade. Bem forte. E quando você fez a visita ao cemitério, a família Prismit, né? Prismit, é meu tio, né? Meu tio, meus primos, né? Casado com a minha tia Emília. E era muito comum o pessoal ter apelido ou outro nome. A minha tia Emília, eu acho que chamava Maria. O meu tio, o marido dela era o Bimbo. Não sei se você o conhece, sabe. Olha, o João conhece, o João conhece. Então era muito comum ter o apelido ou até um outro nome brasileirado, alguma coisa do tipo, né? Então essas lembranças todas foram passando. Minha mãe estudou na Amadeu Amaral, né? Quando eu ia em aula presencial, aí eu sempre passava na porta da casa que ela morou, quando eu saía da estação do Belém, né, do metrô, até ir para a Sada, passava, né? Então tem muitos parentes, né, meus avó, né, tal, estão lá no cemitério da Quarta Parada, né? Tem muita lembrança, assim, tem muita lembrança. Vamos resgatando mais e mais. É isso aí, que bom, é isso tudo. Que bom, né? Então, tá vendo? A gente vai contando, né, essas histórias realmente para que as pessoas possam ter esse sentimento, para que elas possam conhecer a nossa história, né? Se a gente não contar, vai ficar só com a gente. Então, a gente tem que... Uma curiosidade, na família, as mulheres, as minhas tias, eram de Vela Luca, e os tios eram de Blato. Olha, é o contrário, viu, Flatinho? Não, na sua família tá certo, mas assim, existe um velho ditado, o João conhece esse ditado, né? Que os homens de Vela Luca iam buscar as mulheres em Blato porque as mulheres eram as mais bonitas. Mas aconteceu o contrário também, né? É tudo história. Aí é a história, né, que a gente fala, é tudo... Depende de quem conta, né? O lado de quem está contando, né? Tá vendo? É aí que mora essa questão da memória, né? Cada um tem a sua, né, memória afetiva. É diferente da história oficial, da história, né, do registro,
mas essa historinha é muito legal, né? De você saber que os homens de uma determinada região iam para outra para casar com as mulheres mais bonitas ou mais, né? Quando eu estive lá em Bela Luca, meu primo, eu tenho primos lá do lado do pai eu tenho primo de primeira geração, aliás, primo de primeiro grau. Do lado da minha mãe deve ser quarto grau, alguma coisa assim. Mas nós fomos numa plantação de uva, né, do meu primo, e o vizinho dele também plantava uva. Era um vinhedo só, né? Aí eu tomei um susto, porque, como eu até citei no nosso zap de hoje, a família, a outra irmã, né? Não o Prismet, mas o Batitiolit, né? Uhum. Aí que eu te pergunto, né, depois, talvez hoje, se for possível, como tem bastante Batit, né? E o meu tio era Batitiolit. E eu tomei um susto, porque quando eu estava com o Marinovich, né? Aliás, no Parreiral, né? Do Marinovich. Aí vamos lá conversar com aquele senhor lá. Ele era Batitiolit, quer dizer, tinha, né? Nós tomamos um susto, porque de repente encontramos não com a minha linha direta, né? Mas com a linha direta da minha tia, né? Do meu tio. E aí que eu fico até curioso, porque tem vários Batit e como é que funciona, talvez Batitiolit, Batit de outros nomes, não sei. Realmente é uma dúvida. Exatamente. O professor Milan abordou essa questão ontem dos sobrenomes e a gente está lançando, né? Ah, não foi até o fim. Ontem não foi até o fim. Isso, então no finalzinho ele abordou essa questão dos sobrenomes e no livro tem a história de todos os sobrenomes. E aí você vai entender por que tem o Batitiolit, Batitfratrit, Batit... eu não fui até o fim, tá certo. Tem vários Batit, tá? E aí no livro lá ele explica direitinho o que é, porque são poucos sobrenomes, mas várias pessoas, e para diferenciar essas pessoas tinham sobrenomes. E aí o professor Milan explicou direitinho isso ontem. Porque nem Gavranit. Gavranit tem vários também. Vlachit também tem vários, mas não em tanto, né? Tem vários, mas não muitos. Mas assim, Gavranit deve ter uns 9. 9 como assim? 9 Gavranit, mas com apelidos diferentes que diferenciam as famílias. Perfeito. Gavranit não é questão que nós somos todos primos. Gavranit Gunhar é primo, mas o Gavranit Bentovoia não. Gavranit Gudé não. Entendeu? Sem relação nenhuma, assim, nem deve ter, mas bem antiga. Mais distante. Entendi. Agora eu vou ter que me despedir de vocês. A gente continua essa conversa nas nossas redes, que a gente está conectado sempre, porque agora está dando menos de 1 minuto. Daqui a pouco vai cair a conexão. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela participação. Até a próxima jornada e nos vemos.